E volto para falar agora de uma coisa muito importante. Quando a gente diz que o TSE, lá no dia 20 de agosto, ele vai divulgar o percentual das candidaturas de mulheres e das pessoas negras, de onde é que veio essa informação? Do registro de candidatura. Beleza. No registro de candidatura, quem foi que disse a raça ou o gênero que tinha? O pré-candidato tornando-se ali candidato ou candidata. Só que tem uma novidade mega importante na resolução do registro, que pode impedir que candidatos que trocaram de gênero ou trocaram de raça para receberem fundos públicos, eles terão o repasse vedado se isso for detectado pela Justiça Eleitoral e aquela autodeclaração estiver divergente do cadastro eleitoral ou de declaração feita em anterior pedido de registro de candidatura. Conselho que eu dou, antes de falar item a item aqui do que está na tela. Conselho que eu dou, se você é pré-candidato e está me assistindo, primeira coisa, vai no seu cartório eleitoral, atualiza os seus dados antes do dia 8 de maio, que é quando fecha o cadastro, para que você tenha lá declarada agora no Elo, no nosso sistema Elo, no Elo que não é perdido, às vezes declara, vê como está, porque pode estar errado. Ah, você já foi candidato antes em outras eleições? Então, como é que está no seu pedido de registro de candidatura anterior? Qual é a raça ou o gênero que está lá? Adapte e conserte isso. Ah, eu era do gênero masculino, mas eu fiz a migração, eu me autodeclaro do gênero feminino. Eu passo a ter direito à cota? Sim, passa a ter direito. Só que você precisa oficializar isso lá nos cadastros, se você tiver feito a migração de gênero depois da eleição anterior. Isso acontece muito. Então, fiquem aí atentos. Toda vez que chega no cartório lá, eu estou chefe de cartório aqui em São Paulo, e quando chega eleitor falando, eu vim arrumar tudo porque eu quero ser candidato agora, esse ano, vim pegar uma quitação eleitoral. Candidatos de 2020, gente, convictos, que vão concorrer esse ano, descobrem no balcão que estão sem quitação eleitoral porque as contas foram julgadas não prestadas. Quando nós falamos lá atrás que as contas dos partidos têm de ser regularizadas, eu quero aproveitar para acrescentar que aqueles pré-candidatos, e você que assessora pré-candidato, corra para ver como é que está a situação, porque muitas vezes não estão sequer sabendo que não vão poder concorrer. Contas julgadas não prestadas de candidatos impedem a obtenção da certidão de quitação eleitoral pelo curso do prazo daquela legislatura para a qual ele concorreu. E se passar o prazo dessa legislatura e ainda assim ele não tiver regularizado, prestado essas contas, ele vai ficar com essa não quitação ad eterno, até que ele preste ou regularize essas contas. Então, providência urgente. E olha como é que o artigo lá na norma do registro traz. Olha lá, vamos para a tela. Se a declaração de raça preta ou parda da pessoa candidata for divergente do cadastro eleitoral ou de declaração feita em anterior pedido de registro de candidatura, a pessoa candidata, homens ou mulheres, brancos, pretos, pratos, seja lá qual for, o partido, a coligação ou federação serão intimados para confirmar a alteração da declaração racial. Se for admitido erro na declaração racial ou se não houver manifestação, a Justiça Eleitoral vai ajustar o dado de acordo com o que tiver lá no cadastro. Olha a importância de vocês irem visitarem os nossos colegas nos cartórios eleitorais. E vocês, colegas da Justiça Eleitoral, divulguem, noticiem
o público de vocês quanto a essa necessidade, para que também eles aproveitem agora o momento e já façam as atualizações. E olha como dizem, se por acaso for declarado, se for admitido erro na declaração racial, ou se não houver manifestação, a Justiça Eleitoral vai ajustar e ficará vedado o repasse de recurso público das cotas raciais. Quem é que vai saber disso? Aquela pessoa que trabalha com prestação de contas que só lê a 23.607 porque ela só trabalha com prestação de contas. Ela vai saber disso? Não vai saber. Tem que ler todas as resoluções, porque de uma forma ou de outra elas chegam tangenciando, impactando em normativos importantes. Imagine se esse repasse é feito. Imagine se esse candidato é eleito, por exemplo, e depois isso é detectado na hora da análise e até esse valor recebido e gasto utilizado de fundo público, não só a conta é desaprovada, como é solicitada a devolução, determinada a devolução do recurso para o Tesouro. Então, fiquem aí de antena ligadíssima. E olha mais, olha o que a 23.729 acrescenta. Tudo isso estará sob a fiscalização do Ministério Público, de associações, coletivos e movimentos da sociedade civil que terão acesso à relação nominal. Pensem aí, cidade de interior, as brigas acirradas, qualquer pelinho encravado no ovinho de codorna é motivo para derrubar candidato eleito. Eu brinco com vocês do uso da bicicleta do meu candidato lá de Afuá, que caçou o candidato porque a bicicleta era do mercadinho e ele fazia a campanha dele na bicicleta enquanto ia e vinha para o trabalho. E isso foi determinante para a cassação daquele candidato. Então, estejam atentos aos detalhes. A gente já antecipou que nós temos a fiscalização dos repasses das cotas de gênero e de raça fiscalizadas lá no TSE. Fiscalizadas no TSE. E aqueles repasses do fundo partidário são fiscalizados nas direções estaduais e municipais. Candidato pode receber repasse diretamente da direção estadual sem passar pela municipal? Claro, nada impede. Tudo declarado, transitando na conta bancária correta. Então, professora, eu posso entender que vai ser o Diretório Nacional quem vai passar os recursos para os candidatos? Em tese, sim. Nada impede que ele faça o pedágio, a passagem pelo municipal. Mas eu acho que as direções nacionais não vão arriscar, ou pelo menos eu não arriscaria, fazer, né, essa passada a mais de recurso para mais um ponto, ao invés de fazer direto para a campanha para poder comprovar aquilo para o TSE. Porque aí vai ter que juntar mais documento para comprovar que aquela que passou, repassou. Então fiquem atentos aí a isso.